Oi, esse é o Projeto Piloto Podcast. Aqui a gente vai conversar sobre temas que nos ajudam a ampliar a nossa visão de mundo e a nos sentir menos solitárias nas nossas jornadas. Conversas sobre comportamento, diversidade, bem-estar, maternidade e o que mais der vontade. Eu sou Lu Ferreira, influenciadora, mãe e empreendedora que acredita que cada dia é uma oportunidade para a gente ser melhor do que ontem. Eu sou a Thaís Farage, eu sou consultora de moda, mãe do Miguel e do Tom e adoro uma boa conversa. E hoje a gente está aqui com Sara Oliveira, comunicadora, tia emocionada. Que a gente já tem os meus gêmeos. Eu não, né? O meu irmão acabou de ter gêmeos. E idealizadora de projetos audiovisuais. Sara, você tá emocionadíssima porque os nenéns acabaram de sair da UTI. Conta pra gente. Tô super emocionada. Ela Antes de mais chegou contando a nada, história. amei estar aqui. Achei inclusive essa locação linda de vocês. Ai, bem-vinda! É de manhã, estou de óculos escuros porque elas gravam cedo. Eu acho isso o máximo, então vocês me perdoem os óculos escuros. A gente vai fazer todo um tema, ser uma pessoa notívaga. A gente vai falar sobre isso, mas preciso avisar porque as pessoas vão falar que ela tá fazendo de óculos escuros, que ridícula, desculpem. Vim feliz com a notícia de que eles saíram da UTI, é verdade. Chorinho porque de gêmeos, alegria. né? Ai, fiquei emocionadinha, vim emocionada. Isso. Vou visitá-los, vou pegar no colo pela primeira vez. É um dia feliz, e começando aqui. Estamos aqui, isso aí. Vou começar já puxando um assunto que eu queria saber como você chegou neste título de idealizadora de projetos audiovisuais. Porque você inventou uma profissão, praticamente. Porque eu fico imaginando, assim, meu monólogo interior de quem fez cinema, de que isso é um negócio que super existe, mas que às vezes fica meio sem título, né? Tipo, difícil de explicar o que faz. E eu achei que você conseguiu sintetizar muito bem. Mas eu acho interessante você falar que você fez cinema, porque você é uma cineasta, eu sou irmã de um cineasta, e foi ele que deu o título. Pronto, entendi. Porque o que acontece? Comecei na MTV, então lá eu apresentava os programas e tal. Na MTV a gente tinha uma liberdade muito forte de expressão artística, mas também editorial. Então foi lá que eu aprendi a fazer pauta, a entender. Eu vim de rádio também, então em rádio também tinha isso, mas eu era repórter, tá? Então eu meio que seguia. Mas na MTV não, a gente tinha uma liberdade editorial. E daí da MTV eu fui pro Video Show. O Video Show, ele era meio que protegia um pouco, porque não tinha muito… não era um programa novo na grade da programação da TV Globo, era o Video Show. Então eu ia lá, ser a Sara que eu sou, eu lembro que quando me convidaram, o Máriozinho Vaz, ele falou pra mim, que era o diretor do Video Show, filho do Mário Lúcio Vaz, que era o Boni da época lá. Ele falou, quero que você seja você. Então, pra mim, foi meio tranquilo, porque eu fazia os making-offs, eu fazia as entrevistas, eu tinha um quadro de música, de trilha sonora de novela, que eu apresentava e tal. Então, essa foi uma das coisas que eu inventei, assim, esse quadro lá no Video Show. Tinha umas coisas na MTV que eu também inventava, mas era meio que dentro do que era possível fazer. Quando eu idealizei o Viva Voz, que foi esse programa que acabou indo pro GNT, que teve várias temporadas, que a gente brincava muito com a imagem das pessoas, do artista e do anônimo, a gente fazia esse espelho, essa brincadeira. Eu criei, formatei junto com o Ismir, meu irmão, e eu apresentei pro Fantástico, como um quadro. E daí o diretor de lá falou, isso é a cara do GNT. E eu era muito telespectadora do GNT, assim como eu era muito telespectadora da MTV. E é muito legal trabalhar nos lugares que você é telespectadora, né? Nossa, imagina! Lembrando que naquela época não tinha streaming, não tinha podcasts, não, gente, enfim, eram poucas emissoras, tanto o GNT quanto a MTV tem uma coisa de criou pessoas, né? Assim, geracional. Eu falei isso quando a Sara chegou, eu falei, Sara, você não me conhece, mas eu te conheço muito. Não, Ai, que amor. total. Eu já vim abraçando, que lindas, também conheço vocês. Mas é isso. Aí, quando eu cheguei com esse projeto, na hora deles me acreditarem no próprio GNT, não é apresentadora, é criadora. Hoje eles falam showrunner, né? Nos streamings, sim. que é uma palavra gringa. Aí a gente inventou idealizadora. Não, e é muito mais legal que showrunner, porque idealizadora de projetos audiovisuais, qualquer pessoa entende. Se a gente for ligar pra minha avó agora e contar pra ela o que você faz, ela vai entender. Showrunner é um lugar do abstrato, né? É verdade, fora que tem essa coisa gringa, de falar inglês. Mas é isso, se você coloca também só comunicadora e idealizadora do quê? É só de projeto audiovisual. Peraí, né? Não fico idealizando um monte de coisa, não. Fica parecendo que é sonhador. Cria mil coisas. Não. E como é, assim, a diferença? Porque antes da gente começar, a gente tava falando um pouco de MTV, né? E não tem jeito, você apresentava o Disque MTV, tipo, todo mundo da nossa geração te conhece, te assistia. E mais do que isso, né? Naquela época, a MTV era
o lugar pra gente conhecer coisas novas, ter informação, porque a gente não tinha internet. Não sei nem se tinha internet, não tinha internet como é hoje, né? Tinha internet, mas, por exemplo, o YouTube foi descoberto naquela época. Até com Tapa na Pantera, já que a gente falou do meu irmão aqui. É verdade. Né? Que o Smiro, o Rafa e a Mari fizeram com Maria Alice Vergueiro, maravilhosa, que as deusas a tenham. Mas era uma coisa muito inusitada tudo. Eu brinco que o Disque ele foi o precursor das redes sociais, porque eu lia ao vivo os e-mails. Não, e eu ia falar isso, gente, era grande influencer, assim, eu queria ter a roupa que a Sarah tinha. Eu tenho uma história. O lugar da influência. Eu tenho uma história. Eu tinha um fã-clube que foi lido no ar da MTV. Mentira, Sério? era fã-clube de quem? Era tipo Hanson, Backstreet Boys, Adoro. sei lá, uma coisa eu assim. amo os Hanson. E o meu endereço apareceu para as pessoas mandarem coisas e pedirem fanzines. E eu li no ar. Leu no ar. Adoro, E eu falei, meu Deus, tá vendo? nunca esqueci. E assim, cara, Era isso. tipo, mas, gente, se tivesse Instagram naquela época, eu ia ficar fazendo lives. Vocês não estão entendendo? Eu ia falar antes de anunciar a primeira posição, eu já ia dar o spoiler. Eu ia falar, fazer stories. Cara, no meu mas Instagram. é isso, eu acho muito que os VJs ocupavam esse lugar de influência. Era não só de influência, mas eu acho que tinha um lugar de projeção, assim, de quem a gente queria ser, qual era o dream job, qual era. Acho que era a profissão mais legal que tinha. Era muito legal. O que eu achava muito legal e muito bonito, na verdade, e digo até mais emocionante, é porque a gente trabalhava num lugar que a gente consumia, que a gente assistia. Então, assim, era um lugar feito de… Eu sempre repito essa frase, por jovens e para jovens. Então, a hierarquia, lógico, tinha os diretores, tinha os produtores, mas era tudo muito respeitado, é muito interessante. Sei lá, era uma galera ali naquele momento, não tem como explicar, era meio mágico mesmo, porque todo mundo discutia, refletia, era muito democrático e tinha muita diversidade ali na produção, pessoas diversas, então era um ambiente muito gostoso de se trabalhar. Mas eu acho que é por isso que era tão especial de ver, porque reflete, né? A gente que faz reflete, cinema, não sei o que, a gente sabe, assim, quando é um clima de merda no set… Você sente, Total, o filme, ninguém sabe o que aconteceu, mas tem um amargo ali naquela captação. E muita gente fez cinema por causa da MTV, por causa dos videoclipes, porque Eu, era 100%. uma seara nova também. Porque eu tinha voltado essa coisa do cinema nacional com tudo nos anos 90, eu estreiei nos anos 2000, né? Mas tinha o Cine da Marina Persson, que falava muito sobre isso, então era muito legal. E tinha os videoclipes, que eram verdadeiros curta-metragens, porque as pessoas levavam a sério, tinha investimento. O Rapa fazia aquele, né? A Marisa Monte, Sepultura, com aqueles clipes. Tinha estreia dos clipes da semana, não tinha? Todo domingo estreavam 3 clipes. E aí, quando tinha da Banda do Coração, você ficava lá no domingo. E já entrava no Disque no dia seguinte, na segunda-feira. Era uma loucura. E eu tô falando das bandas nacionais, mas muitos clipes gringos lindos, que daí tinha aquela coisa das pessoas irem gravar lá, filmar lá fora. Ou então, a gente acabar sendo referência pros clipes lá de fora. Isso aconteceu demais. Não, foi uma época muito especial mesmo. E eu acho que é isso, assim, pra mim a MTV unia essas duas paixões, música e audiovisual. Era um lugar possível, né? Era um lugar possível. Fora a coisa da cidadania, que é o que eu sempre falo, né? Que eu sinto muita falta. Eu acho o adolescente para adolescente muito abandonado hoje em dia pelos meios de comunicação. Porque eu não queria nem soar repetitiva, mas não tem como. Se o assunto é MTV, eu vou falar isso sempre. Não é só a parte musical, é a parte dos promos. Os promos que convidavam o artista e a audiência a refletir sobre cidadania, a refletir sobre camisinha, a refletir sobre HIV. Hoje em dia estaria falando de gêneros, naquela época falava de sexualidade, educação sexual. Ela fazia um papel tão importante, sabe? E que hoje realmente falta, né? Lógico. Não e a gente regrediu demais. Bom, a gente nem vai falar porque… A gente chora. A gente chora mesmo, porque agora acho que se as deusas quiserem vai mudar tudo. Mas assim, vai mudar tudo. Tem um tempo aí pra essa… Não, mas a gente regrediu voltar, muito nesses últimos 4 anos. É demais, vai ter um tempo aí pra retomar. E porque as pessoas, todo mundo, tem muita gente que já era preconceituoso, mas as pessoas tinham um pouco de pudor de mostrar. E o problema é que agora as pessoas não têm vergonha. E elas deviam ter vergonha disso, porque homofobia, racismo é crime, né? Enfim, transfobia. Mas enfim, a gente já foi pro outro lado, mas eu acho que a MTV estaria acompanhando os comportamentos. E é isso que eu sinto falta, sabe? Mas você falou de looks, e eu queria te dizer que outro dia postaram, porque eu fiz… outro dia postaram, teve 22 anos que eu estreiei. Eu comecei muito novinha. Comecei com 20 anos. Caraca. E eu me vi no vídeo ali, totalmente nua, de barriga de fora, com um top e uma calça de
cintura baixa, eu ria. Eu falava, gente, com um look meio Alanis, umas trancinhas, uma coisa meio Gwen Stefani, eu ria. Eu repostei porque eu tenho um carinho por essa época absurda, né? Nossa, eu lembro, assim, Mas enfim, engraçado. eu lembro muito, tipo, do Luau. Ai, o Luau, gente, eu amo. Era Não, o que eu e é mais isso, amava fazer. e eu que, enfim, né, que depois fui pra moda, mas eu já tinha esse amor por moda que eu negava. Eu tinha muito essa coisa dos looks, eu me vestia 100% inspirada na MTV, assim. Era muito legal. Sabe o que eu lembro muito? Eu lembro do estúdio do Disque, porque trocou, sei lá, antigamente era um fundo lalala, aí depois virou uma coisa com umas bolhas laranjas e um negócio prateado que sentava, uma coisa meio, sei lá, orgânica, sei lá. Algumas vezes. Olha, eu fiquei no Disque, eu acho que eu fui a VJ que mais ficou no Disque. Acho não, certeza. Eu fui a VJ que mais ficou no Disque MTV. Quase 6 anos. E mudou várias vezes durante esses anos. Enfim, e eu lembro disso até hoje, cara. Marcou muito. Eu fico pensando como que é pra você, né, hoje que é idealizadora de projetos audiovisuais num mundo que mudou muito, né? Então, dessa época da MTV, você colocava as pautas e você tinha um impacto e tinha… É isso, a MTV era, né, a fonte Eu acho que tinha, isso, a gente tinha poucas mídias, né? É e a isso. MTV ocupava um lugar era a fonte de onde hegemônico, assim, era quase que dona desse lugar jovem. Uhum. E hoje em dia tem muitas vozes. Hoje em dia tem muitas vozes e também tem muitas produções audiovisuais. Porque Isso, o mundo ainda virou… bem, eu acho muito legal isso. O mundo virou vídeo, o mundo virou… né? Tá todo mundo é um mini produtor audiovisual o tempo inteiro, nos stories, no TikTok, etc. E como que é hoje planejar idealizar um projeto? O que você pensa na hora de trazer algo novo para um mundo que já tá assim, né? Tipo, saturado de audiovisual. Como fazer um bom projeto? Eu penso… É meio básico, assim, nas minhas paixões. Então, assim, eu nunca vou deixar de falar de música. Tá. Então, eu sempre tive programa de música paralelo. Então, tem os meu xodó, que é a Minha Canção, né? Que é podcast, que tá no YouTube, que tá na Rádio Dourado. Então, eu tenho há 5 anos o Minha Canção. E antes do Minha Canção, eu já tinha meus projetos de música. Eu nunca deixei de falar de música. A gente vai estrear a nova temporada agora. Ai, com uma pessoa maravilhosa, inclusive. E uma coisa que eu já revelei… Bom, não revelei não, então não posso falar. Mas tudo bem, mas vem ter artistas muito legais. Muito legais. É porque a gente acaba… Não pode falar, né? Você tem que… Eu lembro que quando eu finalizei com o Caetano Veloso, eu tive que guardar por um mês. Eu falava, gente, queria tanto falar, mas não pode, porque tem que divulgar antes e tal. Ou quando conseguiu o Emicida, tinha que conseguir esperar e tal. Muita gente legal passou pela Minha Canção. Então, Minha Canção é meu xodó. Eu adoro, eu vou sempre falar de música. A música sempre vai permear meus projetos. Mas para falar de coisas diferentes, por exemplo, o Calada à Noite, que inclusive me trouxe um monte de coisa boa, sabe? Foram só dois… Só não, mas é um projeto para ser um especial. Nem todo mundo é notívago, né? O que é ser notívago? É você trabalhar à noite, ter uma relação diferente com a noite. Então, existia uma ideia de que só os artistas ou os médicos são notívagos. Não, eu queria muito… A gente pode falar disso depois, pra você conseguir… Mas eu queria muito trazer esse assunto, porque a primeira vez que eu ouvi alguém falando sobre ser notívago foi você. Porque era um negócio meio tipo, hahaha, engraçada, sabe? Tipo, como se não fosse sério, né? Como se não fosse real. E tinha uma coisa meio, nossa, mas que folgado, você dormiu, não tem nada a ver. Não, e uma vez eu fui no cinema, o que eu fui assistir? Nem lembro o que eu tinha ido assistir. Sei lá, eu tava no cinema comprando pipoca, a mulher que atendia falou assim pra mim, eu não sabia nem que existia a palavra notívago, muito obrigada. Eu também. Porque ela trabalha à noite no cinema, e daí depois ia ter que pegar o ônibus, Caraca. que chega tarde, super cansativo, e daí ela conseguiu, inclusive, conversar com o marido dela em casa, de que a parte da manhã ele ia ter que ajudar mais. Nossa, isso é meio que lógico, E né? assim, eu falei, nossa, mas é aquela coisa, né? Pai não ajuda, pai é pai, aquelas coisas. Mas enfim, a gente ainda vai evoluir muito nessa sociedade. Mas voltando ao Calada à Noite, eu queria falar da minha paixão pela noite. Eu queria falar dessa minha relação com a noite. E eu criei em homenagem ao Jô Soares, porque eu assistia muito o Jô, ele sabe disso. Ele, inclusive, encerrou a primeira temporada. Eu acho que teve um arco ali, de começo, meio e fim, bem bonito, o Calada à Noite. Mas a gente visitou mais de 200 profissões, gente. Caramba, tudo da Foi galera uma puta pesquisa. Que tá à noite trabalhando e fazendo as coisas. Mas e para convencer a emissora ou o streaming a falar sobre um programa da noite? É uma coisa muito poética. Aí a gente teve que gravar um piloto. Aí eu convidei a Patrícia Pilar, ela topou gravar o piloto. Aí a gente, pesquisou profissões diferentes. A gente falou com um pescador,
no episódio dela. Sabe, assim, já nem lembro mais, mas tem corretor de imóvel da noite, bailarinas que só treinam na madrugada. E só que eu lembro muito do pescador nesse, que foi muito bonito. Então a gente conseguiu fazer essa coisa poética com a equipe, inclusive, de cinema, porque a produtora… Não, a produtora do Smir, enfim, então era a primeira vez que eles estavam… Primeira não, eles já tinham feito Viva a Voz comigo, mas eles só faziam televisão comigo, então era uma outra linguagem, mas ao mesmo tempo não podia ser muito cabeçudo. Eu não tenho essa coisa cabeçuda, eu gosto de mexer com o que emociona e com o que é pop. Então a gente meio que… A edição mostrava isso. Então no piloto a gente chegou e mostrou. E daí o olho brilhou, assim, falou, vamos fazer, é isso. É engraçado, é divertido, tem histórias muito engraçadas sobre a noite, né? Como é que você se descobriu notívaga? Assim, como é que você percebeu que… então, como é que você se percebeu? Era isso que eu ia falar. Porque eu imagino que sempre tenha sido, mas em algum momento você deve ter legitimado isso, assim. Você aceitou como notívaga, porque eu acho que a vida vai levando a gente a lutar contra isso. Tipo, vai levando, tem que acordar cedo, tem que fazer ainda mais no Brasil, eu acho que a gente tá falando de um lugar de privilégio absurdo, né? Porque tem gente que não tem opção, aí passa mal. Agora lá fora já tem vários, não só… Eu fiz faculdade à noite, tá? Eu fiz pós-graduação à noite, por opção, e eu consegui. Nem todo mundo tem essa escolha, né? E lá fora já tem não só as faculdades e as pós-graduações e as coisas de estudos, né, no universo lá de educação, mas tem trabalhos, tem turnos diferentes para todas as áreas. Tem vários países que tem. Mas o Brasil é muito difícil, né? Agora, o que eu achei interessante desse projeto do Calada Noite é que tirou da marginalidade quem dorme tarde, sabe? E quem funciona à noite. Isso, na rua as pessoas me agradeciam. Isso é bonito. Porque como tá no YouTube, tem muitos episódios no YouTube, democratizou também. Muita gente assistiu. Então, como eu me descobri notívaga? No colegial, eu passava muito mal para acordar cedo para ir pro colégio. Porque não tinha opção de colegial à tarde. Então, no primeiro colegial, eu já tinha que estar de manhã. E acordar às 6 da manhã era um negócio… Muito. Nossa, gente, era uma facada, assim, tipo… E ser notívago é a pessoa que tem um horário, sei lá, diferente do circadiano, é isso? Assim, ela… Eu acho que sim, eu acho que tem uma coisa biológica, não tem como lutar muito contra. Eu não vou ficar tomando remédio. Não dá pra ficar tomando remédio. E eu sou super a favor de terapias… mais alternativas, mas assim, toma um chá de camomila. Eu lembro, quando eu fui no Jô, ele já sabia que eu era notívaga, antes de eu criar o Calada Noite. Não, mas nesse dia que ele falou isso, eu fui 2 vezes. Aí a segunda vez que eu fui pra falar do Calada Noite, a gente ria, eu e ele, porque ele falava, é mentira quando dizem, se você começar a dormir cedo, você vai acordar cedo, você se acostuma. É mentira, isso funciona pras pessoas, pra algumas pessoas, pras outras não. Eu posso estar acordando cedo, gente, eu podia estar vindo aqui gravar o primeiro horário de vocês. Graças às deusas, elas me ofereceram o segundo horário. Graças Mesmo a Deus assim, não foi assim. Eu ainda tô rouca e de óculos. Mas, se fosse o primeiro horário, tem que fazer, tem que trabalhar. Eu também não sou assim, imagina, gente, tem um monte de trabalho corporativo que eu faço, que eu tenho que estar 7 horas da manhã, né? Não é assim, Mas é um sofrimento? É um sofrimento absurdo, cara. É um sofrimento absurdo. Então, por mais que eu acorde às 6 da manhã pra ir trabalhar, eu vou dormir às 2h30. Mas você é mãe. Eu sou mãe. Mudou nada. O que mudou foi que quando eu amamentei os dois, e eu amamentei bastantão, não sou panfletária de nada. Cada um tem a sua escolha, cada um faz o que dá. O importante é criar com saúde os filhos, e o importante é criar com saúde, com respeito, com liberdade. Mas eu tive a opção, eu quis amamentar muito. Eu não tinha problema de madrugada. Eu era a única mãe que tava lá, dando peito às 3 horas da manhã, toda feliz, assim, sabe? Nossa, eu tive muito. Tadinha, tá vendo? Também. Só que de manhã era punk. De manhã eu tinha que ter alguém perto, porque senão eu ia dormir dando peito, entendeu? Então é isso. Eu tive que organizar minha vida assim. Então, é se respeitar mesmo, né? Conseguir organizar a vida, assim. Que bom que você, como você lembrou, né? Que nem todo mundo tem essa opção. E tem Não quero nem pensar quando as crianças tiverem que estudar de manhã, tá? Não, eu ia falar isso, assim, mas e seus filhos não acordam super cedo? Gente, porque o Tom acorda às 5 da manhã. Não, eles foram doutrinados. A louca! Eles acordam tipo… Ai, não pode falar essas coisas, gente. Nossa, mas me ensina, quero doutrinar os meus. Não, brincadeira, mas é uma coisa bem doida, porque eles acordam umas 9, 8h30. Não é cedo. A Chloe acorda umas 8, 8h30, o Martinho acorda umas 9. Que é um horário ótimo, né, pra mim, assim, acordar esse horário. Porque eu tô trabalhando, gente. Ontem eu trabalhei. 1h30 eu tava fechando o roteiro.
Mas no final você acorda cedo, então, gente, porque 8 horas tá tudo bem, né? Não, é que você 8 não acorda tá às tudo bem, 11. eu acordo às 9. Não, 8 não tá tudo bem. 9 é respirar fundo. Pra quem dorme às 3, das 3 às 9 tá bom. Preciso de umas 6 horas, E você acha que você é notívaga? Por que você… Não? Eu sou muito diurna. Mas eu pra acho mim… tão maravilhoso, eu acho cara de saúde. Mas eu acho que eu me descobri… Por isso que eu perguntei, porque eu me descobri há muito pouco tempo, assim. Eu acho que eu sou muito adaptada. Então, sei lá, quando eu fazia cinema, fazia noturno, eu faço muito tranquilo. Tipo, eu reorganizo meu sono e eu consigo fazer noturno tudo bem. Maravilhosa, uma pessoa que tá em outro plano. Total. Existem pessoas assim. Mas gente, eu percebi… Eu convivo com pessoas assim, eu convivo com pessoas que aguentam o meu ritmo, mas ao mesmo tempo que se tiver que ser cedo, tá tudo bem. E eu fico assim, nossa, eu acho que eu sou um pouco evoluída. Mas então, é isso que eu ia falar. Eu acho que a minha vida, eu percebi que desde que eu tive filho, que eu tive que mudar tudo, porque minhas crianças acordam muito cedo, eu percebi que eu consigo… Eu vou muito bem à noite, mas eu vou muito melhor de dia. Então, eu gosto muito de acordar muito cedo e fazer as coisas muito cedo. Sabe o que eu mais amo? Mas é porque você tem isso com a noite. O que eu mais amo de acordar muito cedo é que ninguém me manda mensagem. Eu consigo fazer as coisas concentrada. Não tem 300 WhatsApp, não tem 300 e-mail, não deu ainda 300 problemas. É tipo um lugar de solidão bom, sabe? Que é o que eu tenho à noite. Exatamente. É muito bonito. Fora que eu tenho uma relação muito linda com a lua, aquelas bem mística, doida, hippie, né? Mas não sou nada disso. Eu amo a lua. Amo lua e tem um negócio com a noite, assim. É isso, é um momento quieto, é um momento meu. É muito gostoso, eu amo. E eu sou da balada também, né? Antes da pandemia. Assim, eu sou do show. E tem a história MTV, de trabalhar com música, gente, eu sempre trabalhei com música desde os 18 acontece. anos. Eu estreiei na Rádio Eldorado, não, na Rádio 89, com 17 para 18. Eu cobria Muito show à jovem, noite. Fazia faculdade à noite. Às vezes eu ia depois da faculdade trabalhar, entende? Então, assim, é meu trabalho, não adianta. E que bom, então, que você é assim, né? Que daí você funciona dentro dessa história do eu acho que eu me percebi mais diurna. Mas é isso, se eu conseguir dormir, eu posso fazer qualquer rolê, assim. Meu problema é isso. Desde que eu tive filho também, dormir. eu entendi que eu preciso dormir. Todo mundo. E é isso, a gente, de novo, estamos falando num lugar de privilégio, né? Porque a gente não precisa pegar um monte de condução, eu lembro muito, assim, a pessoa muito cedo. Foi muito criada pela televisão, né? Eu lembro muito do Miguel Falabella, que não dormia. Eu passei todos os meus… Ele falava isso? Falava, eu passei madrugadas amamentando, também amamentei muito. E eu só pensava no Miguel Falabella, eu falava, meu Deus, por que eu não sou assim? Por que eu não sou uma pessoa que só dorme? Ele falava que ele dormia 3, 4 horas por noite. E tava bem. E ficava ótimo. Eu falava, por quê? Por que eu não sou? Eu queria tanto. Todo mundo perguntava, se pra poder você queria ler mente, antes que eu falei, queria dormir pouco. Porque é isso, né? Assim, quando você tá com um bebê, é de uma demanda da energia. E eu só ficava isso, eu falava, cara, eu não quero ficar um zumbi. Eu topo fazer, mas eu quero ter essa necessidade de pouco sono, eu não tenho. Mas as fases passam também, né? Passa. Daí a gente Hoje, consegue se reorganizar. É mó bom quando dorme a noite inteira e tal, né? Sara, você também teve uma história com podcast, né? A Roberta ela contou. Ela veio aqui, meu amorzinho. Linda. Foi tipo o episódio mais engraçado de Ela todos. é muito engraçada. Ela é muito maravilhosa. E ela é o melhor engraçado, porque ela é uma engraçada que não tem cara de engraçada. Você olha pra ela, eu falei pra ela, Roberta, eu achava que você era muito séria. Não, ela brava. tira sarro de tudo. E eu às vezes não entendo, porque às vezes, por amor a ela, tinha gravação de manhã. Porque ela é diurna. Super. Aí eu mandava uma mensagem de madrugada, ela me respondia às 6 da manhã. Ela já estava acordada no pique. Aí eu chegava super lenta, assim, nananã. Aí, de repente, a Roberta falava umas merdas engraçadas. E eu assim, gente, eu não entendi a piada. Alguém me conta. Não, a gente criou nós juntas. As pessoas pediam muito pra gente ter alguma coisa juntas por causa da rádio. Então, os ouvintes da rádio falavam. E a gente tinha feito um programa juntos. Eu não sei se ela contou isso no podcast. Que era um programa de amor, de música de amor, na pandemia. Sim. De músicas de amor. Sim. E a gente fez juntas e foi super legal, deu uma liga. Aí eu falei, vamos fazer uma coisa juntas, mas que não seja de música, porque é muito óbvio a gente falar de música. Aí o que a gente falava? Daí a gente sempre recebe. Eu já tenho uma coisa dos meus projetos que falam muito sobre relações humanas. Então você me perguntou lá atrás, no começo do podcast, o que me move a criar programas. Eu acho que são as minhas paixões. E eu sou apaixonada pela história do outro. Então eu tenho o Nosso Amor a Gente Inventa, que eu criei para as pessoas contarem suas histórias de amor. Né? Isso antes do podcast existir. É uma série que tá no streaming, tá aí no YouTube. E são histórias de amores loucas, lindas, sofridas. É lindo, né? É lindo. Vira e mexe, às vezes eu passo pra ver. Então,
Por conta do Nosso Amor a Gente Inventa, eu recebi ainda muitas mensagens. E por conta da minha canção também, porque ele fala de memória afetiva, né? Muitas mensagens de pessoas contando suas histórias. E a Roberta tem um quadro no programa dela de rádio que fala também Momento Afeto, que é a música que a pessoa mais gosta. Aí a gente falei, vamos falar de relações humanas? Ela adorou, aí ela é super de ouvir podcast de tudo, ela ouve até o podcast da Alemanha. Aí o Ismir mostrou pra gente o Invisibilia. Vocês conhecem? Não, como é que chama? Inviabilize. Não, é gringo. Não conheço. Não conheço. O Invisibilia são 2 mulheres e elas investigam até o fim uma história. Que legal! Só que são histórias, não são sobre relações humanas. E a gente adorou esse formato, e a gente falou, vamos fazer isso. Uma ouve um lado da história, a outra ouve o outro lado. E depois vocês só na hora de gravar que vocês se falavam. Vocês imaginam segurar a Roberta Martinelli? A não te ligar e contar a história que ela acabou de ouvir? Não, e ela falou que vocês ficavam muito chocadas, né? Não, ela se segurava. E daí chegava na hora, porque ela queria, imagina, eu ficava só imaginando, a Roberta ouviu isso. Imagina ela querer me ligar na hora, porque não pode, porque senão a gente ia estragar a surpresa pra gravar no estúdio, igual vocês estão gravando aqui. Aí na hora do estúdio era assim, agora eu entendi por que ele não fez isso. Porque eu tinha o outro lado da história, ela tinha o outro, né? Foi um encontro muito legal, mas também foi essa coisa do começo, meio e fim. Teve o seu arco. Eu acho que foi um projeto pandêmico mesmo, em que as pessoas queriam se encontrar. E as pessoas queriam se encontrar de alguma forma, se identificar com as histórias. Foi muito bonito isso. E como que você lida com essa história de… Muito engraçado também, né? Também. Histórias muito engraçadas. De começo, meio e fim, né? Eu ia perguntar isso, porque você… Eu falo isso várias vezes. Não, eu acho que tudo tem… Não, porque assim, vários ciclos. Eu acho que tudo tem seu ciclo. importantes. Eu não sou eu sou aquariana, né, gente? Eu não sou apegada com… Eu acho que tudo tem seu ciclo, gente. Todas as relações, casamentos, instituições, programas. E a gente tem que saber finalizar quando é a hora de finalizar. E poder depois renascer. Né? Eu vim com essa energia hoje, não vim com essa energia de renascimento, dos meus sobrinhos, enfim. E eu vim emocionada no carro pensando, gente, isso é a vida. Porque a vida é isso. A gente não tem muito tempo, né? Então a gente tem que saber lidar com os fins. E os fins têm que ser bonitos também. Pra gente poder… Você não arrasta corrente. Não. Meu bem, tem uma coisa muito linda que o Gilberto Gil fala, que tem que morrer pra germinar. Então a gente, né? Aí a gente germina de outra forma. Tá certo. Né? E como que você sabe que é hora de terminar, assim, um ciclo, assim? Não que eu saiba, assim, mas eu acho que a gente vai sentindo, assim, né? Você se respeita muito, né, Sara? Acho que é legal ver isso, assim, né? Não, eu sou muito encerradora. Eu gosto muito de terminar. E eu sempre… Das coisas que eu ouço muito, as pessoas me falam muito isso, assim. Eu termino empresa, terminei casamento, mudei de cidade 500 vezes. E as pessoas me perguntam muito isso. Nossa, e como você é corajosa, as pessoas falam, e né? eu nunca pensei… Assim, eu nunca foi pra mim uma coisa ativa. Sempre foi tipo, eu sei que acabou, não tem o que fazer, assim… É só um dado. E aí eu fico muito curiosa com as outras pessoas que eu percebo que passaram por muitas coisas. Porque, de maneira geral, as pessoas ficam se agarrando… fica deixando o negócio apagar, né? Assim, fica naquela miséria. O que eu acho que você falou uma coisa bonita da gente se respeitar, né? Uhum. Eu acho que a gente tem que ser digno com os nossos desejos. E isso não significa ser egoísmo. Porque as pessoas, elas estão acostumadas, ainda mais num mundo que a gente vive, que é bem machista… em que a mulher, ela é muito… As decisões da mulher podem parecer abandonos. E não são abandonos, são travessias. Né? São escolhas. Né? Eu tô falando isso em todos os âmbitos. Né? Nos âmbitos de amizade, amorosos, profissionais. Então, a gente também tem que ter as nossas escolhas. Porque é muito mais fácil para o homem dizer não. E ir lá, e escolher, e falar, não, agora eu quero isso, eu quero aquilo. Então, eu acho muito bonito a gente estar podendo discutir, nós 3 mulheres aqui, sobre o poder da escolha. O poder de se respeitar e de ser digno com o seu próprio desejo. Porque, gente, o que move a vida são os desejos. É o que vai pulsar. Porque se a gente não tiver paixão pelo que a gente faz em qualquer área, a gente não continua. A gente mingua. A gente não se respeita. Não é fácil? Claro que não. Parece que estou aqui fazendo análise, né? Tipo uma coisa psicanalítica, mas a gente tem que buscar isso de alguma forma, sabe? Sim. Gente, não é fácil, é sofrido pra cacete, é sofrido. É muito sofrido. Mas tem que… Putz. Mas eu acho, assim, quando eu separei, e eu já tava na internet, então foi uma separação que eu falei muito sobre, a gente já gravou podcast sobre separação e tal. Eu lembro que as pessoas me perguntavam muito isso, assim.
E pra mim, a imagem que era assim, é muito sofrido separar, mas era muito sofrido ficar. Não é que tava assim, eu estou escolhendo o sofrimento, mas aqui tá confortável. Não tava doendo, tava ruim, tava duro. É tipo, você escolhe um sofrimento que tem um viés de esperança, assim, eu sei que eu vou passar, que isso aqui vai passar, e o outro eu não vejo saída. Eu acho que é um pouco isso o caminho do fim, né? Sim, e eu acho que junto disso tem o não julgamento. Né? A Letrux tem uma música que ela fala: se organizar direito, todo mundo chora. Se organizar direito, todo mundo… Aí eu brinco com ela: se organizar direito, todo mundo não julga. Porque cada um tem sua história. Cada um tem sua vivência. Cada um tem sua… Só a gente sabe? Assim, tipo, não dá pra… E tudo bem se você projeta no outro o que você faria. Eu entendo. Tá, beleza, obrigada. Eu acho que também trocar experiências faz muito parte da vida. Mas nem sempre você vai conseguir agir como o outro agiria. E tudo bem, sabe? Assim. E como que você lida com o período da turbulência? Porque… Eu só choro. Não, mas assim, pensa assim, aquele período… Quando a gente toma uma decisão, né? Tipo, sei lá, vou encerrar um ciclo, já entendi que isso não tá funcionando, sei lá. Vou sair da MTV, vou encerrar a Globo. Foi difícil sair da MTV, viu? Porque eu que não queria sair, mas tinha que sair, tinha que crescer. Tinha que entender uma engrenagem, né? Na hora, televisão da América Latina, a TV Globo, enfim. Não, e o impacto total, né, que tinha. Mas o período que eu acho… Eu não sei se é que eu acho mais difícil, porque eu estou vivendo este período agora. É assim, tomei a decisão, decidi, e agora? Sabe assim, o e depois… Porque você sabe que foi bom, você sabe que vai ser bom, mas ainda não é. Você ainda tá ali se entendendo e tal. Como que você lida com esse período? Não é fácil, eu acho que é isso. A gente quer a liberdade, mas e aí, vai fazer o que com ela? Né? Liberdade em todos os sentidos. A gente luta por tanta coisa, né? E aí? Consegui isso. E aí? Ou será que eu vou conseguir? Putz, é a vida, né? Não tem muita resposta. Eu acho que quem puder fazer análise é bom. Quem tiver condição. Já é a segunda convidada que me manda fazer terapia em seguida. Mas posso falar? Terapia, ela falou análise, veja bem. Mas eu vou falar uma coisa. Eu não sou aquela pessoa que acha que todo mundo tem que fazer análise, não. Eu sou filha de psicanalista. Eu tenho bode de Freud. Tô nesse momento com bode de Freud. Eu fiz 17 anos de análise freudiana. E agora tô fazendo Jung e tô amando. Não, gente, tô brincando que eu tô de bode de Freud. Mas é porque eu acho que tem umas coisas que Freud não entende a mulher. Mas isso é um outro papo. Se eu entrar nesse papo aqui, não quero desrespeitar. Eu acho a análise freudiana super importante. Inclusive, a minha mãe é freudiana. Mas enfim, não sou essa pessoa que acha que todo mundo tem que fazer análise. Eu fiquei um tempão sem fazer análise. Eu voltei agora, na pandemia. Mas acho que tem uma coisa muito legal também, que é assim, ó. Não adianta você só fazer análise. Tem coisas que a gente tem nossos segredos, nossos mistérios. Todo mundo tem seus próprios mistérios. E não precisa ficar falando pra todo mundo, não. Isso eu acho que é uma dica que eu daria. Você não precisa falar tudo pra todo mundo, não. As pessoas não vão entender. Em tempos de redes sociais é uma boa dica, eu acho. E não só publicamente, tô falando até com… Não é pra tem amiga pra isso, tem amiga pra aquilo, a gente tem que saber dividir. Não, e mesmo relacionamento amoroso, né? Eu ouço às vezes as pessoas falando assim, porque meu marido sabe tudo. Não, pelo amor de Deus, não tem que saber, não. Não, eu tenho coisa que é só nossa, né? Que isso, não. Nem a gente deles, nem eles da gente, nem… Enfim, é uma opinião minha, tá? É uma opinião minha. Eu acho que todo mundo tem seus mistérios e é isso que também faz… A graça. Marina Lima fala muito isso nas letras dela, né? É todo esse mistério. Em Charme do Mundo ela fala isso. Eu sempre vou falar de música, não adianta. Eu sempre volto para letras. Mas eu acho que análise é legal para quem pode fazer, mas quem não tá afim também não funciona. Então não adianta. Você tem que estar aberto, né? Uhum. Mas também tem que ter alguém que você confie, às vezes, para você poder ter um colo afetivo, não só… né? Então eu acho que é bom. Eu acho que as amizades, as mulheres se entendem muito, assim, né? Então existem amigas para falar de um assunto, amigas para falar de outro. Sim. E o acolhimento é necessário de todos, né? É verdade. Quando a gente se doa, a gente também espera que o outro se doe também, Sim. né? É uma troca. Ontem eu tava ouvindo um podcast que tava um psicanalista, e aí ele falou isso, assim, ele falou, gente, não dá pra achar também que a terapia vai resolver tudo, a gente precisa elaborar em outros espaços, sabe? É isso que eu acabei de falar. A gente elabora com filho, a gente elabora com amigo, a gente elabora com você amor. Você tá disponível pra elaboração, né?
A gente elabora conversando aqui, até não somos amigas, mas somos colegas de profissão. Gente, por falar, eu saí daqui de uma crise outro dia, eu nem falei isso. A gente fez um episódio sobre envelhecer. E eu… Que bom falar essa palavra, porque as pessoas têm medo. Ai, não, amadurecer, não sei o quê. Não, gente, vamos envelhecer feliz, tá tudo lindas, bem. tá tudo toda vez que eu certo. falo, eu vou fazer 40. E toda vez que eu falo, porque eu estou envelhecendo, me sinto envelhecendo. As pessoas falam, não, você tá muito nova ainda. Eu falo, gente, eu não tenho mais 15 anos, me deixa. Sim, mas tá jovem. Sabe que tem não, uma mas coisa eu não muito me legal? sinto não Mas sabe que é legal jovem. pensar? Claro que você não se sente, tá mas eu me certa. sinto envelhecendo, no melhor sentido da porque coisa. ainda bem, né? Porque a outra opção é pior, é né? muito pior. Então, mas aí eu saí daqui com uma crise zona dessa coisa de elaborar, porque eu percebi que eu tava tão confortável com o envelhecimento, porque eu achei que, e achei errado, já notei, que eu não sei, eu projetei num lugar assim, quando eu envelhecer, eu vou precisar parar de provar. Sabe? Envelheci, cheguei nesse lugar e aí eu entendi que não é sobre envelhecer, né? É sobre ser mulher no mercado de trabalho. Opa! É outra coisa. E aí eu entendi, eu falei, cara, mesmo porque, não vai acontecer. na boa, a gente que é comunicadora, a gente, assim, todo mundo, né? Mas eu acho que no nosso caso, que tem todo tipo de público, e as pessoas, as mais novas, elas vislumbram na gente outras coisas. Isso é super importante. Então, a gente, como comunicadora que fala com o público, que passa uma mensagem, que tem uma identificação, né? Ou os artistas, enfim, quem faz uma manifestação artística de alguma forma, tem que ter todas as idades dentro de si. Entende? Tem que ser Porque tem todo de tipo de público. Né? Tem que ser capaz de conversar com Faz todo tipo de sentido. público. Né? Faz total. Eu tenho vários amigos jovens. Assim, eu tenho vários amigos de 20 anos por causa dos meus irmãos. E assim, gente, hoje tudo é tudo muito fluido. Mudou tudo. Essa história é muito careta de idade. Né? Essa coisa etarista, né? O etarismo é muito… Essa coisa etarista é muito brega. Eu ia te perguntar isso, se a sua relação com a idade é tranquila. Muito. Ai, que delícia. Muito. Cada vez melhor, adoro. Eu também acho que cada vez melhor, assim, não sei, parece que cada novidade que eu vou chegando, eu, sei lá, me entendo mais, daí me respeito mais. Mas tudo é muito melhor depois dos 40, deixa eu falar pra vocês, tudo no corpo, nas coisas, no domínio das coisas, aí também já vai para um outro assunto, né? Não vou entrar em detalhes, mas as pessoas entenderam, é tudo muito melhor. Que tudo. Viu? Que boa notícia, né? Não, pensem eu em outras acredito, possibilidades. e eu sou mais feliz E é quando hoje. vem os turning points, vamos falar em português, é quando vem as viradas, é quando vem e aí, entendeu? E eu acho que… Se você conversar com qualquer mulher, a partir dos 35, assim, qualquer mulher, ela vai te contar uma história de vida linda que teve uma virada. Não importa em que área, mas é só depois dos 35. Não, eu acho. Só Eu depois lembro dos uma 40. vez que eu tava fazendo um filme com a Alessandra Negrini, era um filme do Belmonte, e eu tinha 20 e poucos anos. Que legal. E aí, a gente tava falando que é coisa de idade, aí eu falei assim, porque eu tenho, sei lá, 25 anos. Aí ela falou, a vida nem existe antes dos 35, querida. Mas eu nunca esqueci isso, né? Porque eu fiquei puta, porque eu me achava cheia de vida. Eu também ficaria. É outra coisa, mesmo porque a gente acha que a gente sabe tudo. Mas hoje em dia eu entendo o que ela quis dizer, assim, porque… Não é uma arrogância, é só uma troca. É só um dado. E é mó legal. É uma realidade. Mas sabe o que é legal? Para as meninas de 20 que ouvem isso, elas vislumbrarem possibilidades. Entendeu? Eu ando muito nesse momento de ler mulheres velhas, ver mulheres velhas e querer ouvir mulheres mais velhas. Porque eu acho que durante muito tempo a gente não viu, não ouviu, não… Né, assim, a mulher morria de uma determinada idade. E agora eu tô bem obcecada. Então, sei lá, eu li o livro da Constança Pascolato, eu só ouço podcast de Mulheres 50 a mais, eu tô bem obcecada. E eu fico… E eu olho pra esse lugar com muito entusiasmo. Não, gente, olha, eu finalmente li Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. É o meu livro preferido da minha vida. Eu não tinha lido. E fala muito sobre isso. Eu li nas férias. E daí fui ver Cláudia Abreu, maravilhosa, amo. Tô indo para o Rio só pra ver essa peça. Essa peça é uma loucura e, deixa eu falar, é texto dela. Eu fiquei chocada. Eu li tudo sobre isso. Que peça. É sobre a Virginia Woolf. Ela fez um livro, ela fez uma peça sobre a Virginia Woolf. E esse livro é o meu livro preferido, da vida. Não, foi uma coincidência. Eu li o livro, aí de repente a Cláudia, não tô estreando, só queria que vocês viessem e tal. Eu fui, eu fiquei chocada. O texto é dela, ela é um monstro. E ela falou, só pude escrever isso agora. Entendeu? Entendeu? Porque antes ela não tinha maturidade para poder fazer um texto sobre Virgínia. E fazer uma peça sobre Virgínia. E realizar livro e peça. E sei lá o que mais ela tem de planos. Ser na Virginia Woolf não é mesmo para qualquer um. Claro que não. Então tem que ter estofo emocional. E a gente vai criando. E sem desdenhar. Adoro. E assim, tudo isso, gente, são trocas.
né? Você vê os grandes artistas aí, eles vivem também com as pessoas mais novas, porque é uma troca muito legal, é muito fluido. Mas você não sente que a maternidade… Eu não sei, eu me sinto muito jovem depois que eu virei mãe, por isso. Porque, cara, eu tô o tempo inteiro sendo invadida por um monte de coisa que eu não saberia se eu não tivesse filho. É muito bom. Eu posso falar 5 horas sobre Pokémon, que eu já tenho nenhum interesse pessoal. É porque o Miguel me ensinou. Assim, ver o mundo também… Eu sinto muito isso, que ter filho me fez mais jovem. Porque eu vejo outras referências, porque eu vejo outro mundo, eu vejo a vida acontecendo de novo. Me trouxe isso. E a Cláudia Abreu me trouxe um negócio que ela não sabe, a gente nunca se viu, mas eu amo, também das que eu conheço e não me conhece, que ela tem 4 filhos, né? Sim. E isso me trouxe… Porque eu quero muito o terceiro. Mas eu ficava sempre num monólogo interior de que, cara, vou ter outro filho em minha carreira. Como é que vai ser? Já é muito difícil com 2. Como é que eu vou fazer acontecer? E eu me sinto muito menos criativa com bebês. Porque não tá tempo, não tem espaço mental e emocional pra minha criatividade. E aí, quando eu vejo ela, sabe, fazendo essa peça da minha escritora preferida… Tá vendo? E eu fiquei assim, Tá cara, vendo? tem muita potência pra viver. É uma troca muito linda. E na peça, quando eu fui, tinha gente também. Tinha meninas de 17, 18 anos. Porque é isso. É muito legal, né? Eu acho que a arte é uma parada muito, muito potente, assim, muito forte. Meio óbvio que eu tô falando, mas realmente é transformador, né? É transformador e não tem idade. Entendeu? Não tem essa. Você vê os caras, estão tudo, as mulheres com 80 anos, com os caras com 80 anos cantando, fazendo turnês. Não, gente, eu vi só um show pensava no Caetano Veloso. Eu vi um show do Ney em BH. Não. Esse aí é uma afronta à natureza, né? É isso que eu ia falar. Gente, não dá pra eu botar. fiquei hipnotizada. Mas assim, eu não conseguia. Sei lá, eu mal conseguia respirar. Mas é um cara que se cuidou a vida inteira muito. Sempre teve uma relação muito íntima com o corpo, não? A partir dos 45? Posso contar? Conta. Porque o Ismir ia fazer o filme dele, né? Então, roteiro e direção do Ismir, sei tudo de Ney. Sempre soube tudo de Ney. Inclusive, sei antes do Ismir sonhar em fazer o filme dele, tá? Beijo. É louca, não, porque eu tenho uma relação com o Ney muito forte. Eu amo. Ele estava na praia, caminhando. E ele viu um senhor passando, ele tinha 45 anos. Viu um senhor mais velho que ele passando, tipo, fazendo um jogging, assim, correndo. Ele olhou e falou, eu quero chegar na idade dele assim. Ele começou a fazer exercício aos 40. Aí que ele começou. Mesmo porque antes ele só dançava. Não, isso que eu falo, mas ele sempre se expressou pelo corpo. Sempre se expressou através do corpo. Só que quando ele começou a se cuidar mesmo, foi a partir dessa idade que deu a virada pra ele também. Gente, a gente já quer na nossa mesa o que ele fez, porque nós vamos fazer tudo igual. Ele faz personal 3 vezes por semana, o cara acorda ele, é muito engraçado. Ele fala isso no Calada da Noite. Tá no YouTube, gente, tá no Globosat Play, né? Globoplay, Globosat Play, sei lá. Mas o Calada da Noite, é só procurar Calada da Noite em Mato Grosso. E ele explica, ele conta até coisas engraçadas, que ele levava rolo de fita crepe nos hotéis pra tirar a luz das frestas da janela pra poder dormir. Nossa, me identifico horrores. Eu tenho um blackout que eu levo para hotel, mas por causa das crianças. Nossa, porque eu tenho tanto pânico da criança que vai acordar às 5, que eu tenho um blackout que ele é de colar, sabe? Gente, cada coisa que a gente passa. De ventosa. Ele faz isso. Por quê? Porque é um desgaste absurdo. Ele dança, ele canta, ele tem 82 anos. Então, ele conta isso, e ele conta que o personal chega 3 vezes por semana e acorda ele. E ele faz… E ele leva a sério mesmo, ele é muito saudável. E ele se alimenta super bem. E tem uma relação muito bonita com a natureza. Isso é tão importante. Coisa que eu descobri também só agora. Pandemia. Tá vendo? A gente vai descobrindo. Assim, a força da natureza é um negócio fora… Não, claro, a gente nasce num país tão lindo, num país tropical como o Brasil. A gente vai na praia, a gente sei o quê. Mas a relação que se estabelece depois com outro olhar sobre a natureza… Pra mim veio só depois da pandemia, sabia? Eu sentia falta de sol. E eu sempre fui a pessoa que fugia de sol. Ai, pele, né? E eu ficava assim, eu só queria um pouquinho de sol. As dermatologistas estão aí pra isso. Vamos tomar sol. Não, e a vitamina D, gente. Não. E daí tem essa coisa também. De cachoeira e é muito importante renovar a energia, né? E a gente tem essa possibilidade aqui no Brasil, né? Eu fiquei muito chocada com o Caetano, assim, que… Enfim, eu tenho pessoas de 80 anos na minha família. E aí eu vejo o Caetano de madrugada, fazendo live. Ele é o mais notívago de todos. E eu fico assim, meu Deus! De todos os artistas. É mesmo? Ele é o mais. Eu não sabia que ele era tão notívago assim. Jô Soares era. Eles dois. Pra mim falava notívago Jô Soares. Não, Caetano também. Todos eles, né? Milton e tal. E lá fora, Johnny Mitchell, né? Carole King, todas com 80. Aqui a gente tem Gal Costa, Bethânia, que ainda não chegaram nos 80, mas estão aí, maravilhosas, sabe? Gal cantando com os moleques jovens, né? Com Tim Bernardes, que arrasa. A Bethânia fazendo,
Eu acho a Gal muito impressionante, essa capacidade dela de olhar de igual para igual pro novo, né? É lindo isso. É Nossa, muito você falou uma lindo. frase linda, mas é isso mesmo. E Bethânia também tem isso, sabe? Você vê as gerações dos TikTokers descobrindo Bethânia, Djavan, é muito legal. Eu acho fofo. Não, a gente vai no show da Bethânia, tem muita galerinha. Sim, sim. Ela colocou até pista. Porque não dá pra ficar sentado. Porque eles não vão comprar, não tem nem grana, é muito caro, né, pra comprar a mesa. Ela colocou pista, eu acho super democrático, achei ótimo, porque daí a galera tem grana pra comprar e vai, pode aproveitar, né? Sara, e o que você tem ouvido, né? Já que a música e a arte, a gente tá falando disso, e você tem super essa ligação, o que você tem ouvido de novo, assim? Quais são os novos artistas que você tem ouvido? Eu ouço muito Chico, tá concorrendo ao Grammy agora com Pomares, né? O filho da Cássia. Chico é muito talentoso. Nossa, é um vozão. Eu sou completamente apaixonada pela Rosalía. Eu acho também. que o giro que ela deu no pop, ninguém deu nos últimos tempos. Tipo, ela é uma loucura. Ela mistura metal com jazz, com flamenco, reggaeton. Eu acho ela incrível. Falo dela, sou a maior propaganda. Tipo, desde o Grammy que eu descobri, quando eu apresentei o Grammy, eu descobri a Rosalía, ficou louca. Adoro a Billie Eilish também, falando nisso. Também amo. Ouço muito os Gilsons, ouço muito. Adorei Marina Sena, acho original Marina Sena. É a cantora preferida do meu filho de 7 Não, anos. gente, as crianças adoram. A minha é Duda Beat. A Duda Beat. eu amo Tá também. vendo? É muito legal. Filha. O sonho dela é ir num show da Duda Beat. Ai, e a Duda é ótima e canta muito também bem. Mamundi, Lued Luna, a Lineker, que também tá concorrendo agora ao Grammy. Tem tanta gente boa, o meu Brasil tem muita gente boa, nossa. Mamundi é demais, né? Eu amo. Mamundi é demais. É uma doçura, né? Assim. Adoro. Demais. Então temos muitas recomendações. Muita gente já cria aí a playlist. Pra criar essa playlist. Dá pra criar uma playlist de recomendações da Sara no projeto piloto. Quero ver alguém criar e mandar pra gente. Aquelas, né, que dão para casa pra audiência. Disco novo da Cel eu adoro, porque tem mistura, sei lá, ela canta Beastie Boys e canta Revelação. Né, com Emicida, que também é nossa, que maravilha viver no mesmo tempo que Emicida também. É um presente, né? Planet Ramp voltando, tô super feliz. Nossa, gente, Planet Ramp voltando é tudo pra mim. Feat com Criolo, maravilhoso. Criolo eu amo também. Bom, muitas recomendações pra fechar esse episódio. Queria muito te agradecer, Sara, que demais poder te conhecer e descobrir, né, tanta coisa. Acho que, cara, esse episódio me surpreendeu, assim, aprendi muita coisa que eu não esperava. Muito legal. Demais. Vocês são muito lindas, imagina, gente. Muito obrigada pela generosidade. Mas é isso, né? Eu acho que seguimos em frente. Tem muita coisa ainda pra viver, muita coisa pra fazer, tem que ter saúde, liberdade, mas também respeito pelo próximo, porque a gente só pode ter a nossa própria liberdade se a gente respeita a liberdade alheia, coisa meio óbvia. Momento, não sei quando vai ao ar. Daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas, então, um momento crítico, momento bem tenso. Né? Nossa, tem que saber votar. Talvez num dia muito feliz. Tomara que a gente esteja comemorando, ouvindo um sambão. Não tenha segundo turno. Que não tenha segundo turno, porque a gente não vai aguentar, não precisa passar por isso de novo, não. É isso. Né? Ai, Sara, obrigada, que a gente se encontre muito ainda. É isso. Um beijo. Até a próxima, galera.